Boa noite, pessoas. Mais uma terça com live. E hoje nós vamos receber um convidado mega especial, um escritor. Vamos aguardar um pouquinho. Já vou chamá-lo para a gente começar. Professor Gerry, já te chamei. Deixa eu ver. Ei, boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. Tem que me acostumar a chamar de Dudu, hein? Gente, nós vamos começar, né? Mas estava só arrumando aqui que a cabeça cortada não dá, professor. Obrigado. Bom, gente, boa noite novamente. Hoje nós temos um convidado mega especial, né? Que é o professor Gerry, escritor. Mas antes de falar do professor Gerry, né? Vamos lembrar aqui, né, quem é o Propskilei. O Propskilei é uma equipe composta por 4 professores e que tem como objetivo, né, mostrar o que tem de bom na literatura. E para isso a gente sempre chama um convidado para que ele mostre junto conosco, né? Então, nossa equipe é composta pela Adriana Guzmão, que é gente, agora esqueci, não sai a palavra não, mas foi quem idealizou o projeto, a Elisângela, que é daqui de São Mateus, e a Cláudia, que é de Sorocaba. E eu, a Dudu Furtado. E hoje eu estou aqui com o Gerry, né? Professor Gerry, um escritor, e eu vou falar um pouquinho dele. Professor, eu vou falar só um pouquinho, né, da sua bio, mas para o povo que já conhece, mas outros que vão conhecer. Gente, ó, o professor Gerry é docente reconhecido por notória especialização e notório saber. Comentarista da rádio Jovem Pan News, blogueiro do jornal online Folha de Vitória, autor dos livros Mostre Sua Língua, que é a que ele vai falar hoje, e Segure o Português. 2 obras entre as 5 mais vendidas no Espírito Santo. Mostre Sua Língua já esteve, né, em primeiro lugar, se eu não me engano, foi em 2012, certo, professor? Pelas fontes Logos, Livraria e Jornal A Tribuna. Agenda gramatical, agenda permanente, Minuto Gramatical, volume 1, 2 e 3, Minuto Curioso e Ari Leitor. Bom, consultor em instituições de destaque, como Centro Educacional Charles Darwin, Centro Educacional Primeiro Mundo, Colégio Marista, Grupo Multivix, Estácio de Sá, Unesc, Docton, Banestes, Senai, Grupo Meridional, Rodossol, Grupo Águia Branca, Unimed, Biancogrê Cerâmicas e Rede Vitória. Criador do aplicativo Calendário Gramatical, né? Tem no Google Play. Coordenador supervisor de provas seletivas em nível nacional, estadual e municipal, com serviços prestados para o SESP, SEBRASP, a VUNESP e a FGV. O currículo, né? Olha que eu falei um pouquinho, né? Mas o currículo dele é extenso, né? E em 2015 eu fiz um curso. Depois que eu comecei a conversar com o professor Gerry, eu vi assim, gente, é o professor Gerry. Eu estava olhando meus certificados e vi lá o nome. Olha só, até lembrei. Que beleza. E aí, assim, antes de passar a palavra para o professor, eu vou falar uma coisa com vocês, gente. Eu poderia falar eu posso falar, né? Isso aí eu posso falar que o professor é um abaeté. Mas eu poderia errar, gente. Se eu falo abaeté, eu vou chamar o professor de feio. Eu já pensou, uma pessoa linda dessa não podia, né? Então, o professor, olha, gente, nesse livro, eu não estou com o livro, né? Porque o livro, infelizmente, agora não está sendo ainda de novo vendido, mas eu fiz uma xerox aqui dele. Ele é muito bacana, muito legal. E assim, tem muita coisa. Linda, acho essa capa linda. Linda, linda capa.
Olha só, é muito linda. Eu amei. E aí tem muita curiosidade, é muito legal de ficar sabendo. E agora, professor, a palavra é toda sua, fique à vontade para nos falar sobre o livro, como ele iniciou, como que você se inspirou para escrevê-lo, né? Boa noite, Dudu. Boa noite a todos. É só dar falar um pouco do meu mini currículo, principalmente porque aqui certamente participantes aqui são professores de língua portuguesa. No Folha Vitória, eu publico uma dica por dia de português. Então, o ano tem 365 dias, então eu divulgo lá 365 dicas, tá? São dicas com duração de leitura assim, de 10 segundos, né? Até que você acessa o site, tá? Você dedica aí 30 segundos do seu dia. Então, geralmente, você me pergunta, como é que você consegue fazer isso? Geralmente, eu sempre digo, não há falta de tempo, né? Há falta de organização. Geralmente, eu escrevo essas dicas, 7 dicas, e as incluo no sistema, né? Geralmente, eu incluo na sexta ou no sábado, porque eu tenho que incluir uma dica e eu tenho que incluir até uma imagem ligada a essa dica, né? Uma imagem só para ilustrar lá. Então, e a matéria de língua portuguesa é interessante. Por quê? Porque geralmente ela está sempre no conteúdo de processo seletivo. Você não precisa esperar a publicação de um edital para começar a estudar língua portuguesa para concurso. Tá? Então, lá no blog do Folha, isso é gratuito. Você acessar diariamente lá o blog Português em Dia, tem uma dica de português. Geralmente o sistema divulga a partir das 6 horas. Entendeu, Dudu? É assim que funciona. Então, joga 7 dicas, 7 por semana, até chegar no dia 31 de dezembro, tá? E lá então você pode estudar, os alunos podem ter acesso a isso, é muito, muito legal. E aí, na Jovem Pan, eu divulgo 2 de segunda a sexta, elas são gravadas, tá? Elas são gravadas e aí eles editam lá, acerta direitinho, colocam uma chamadinha e tal. E a duração da leitura dela também é, em média, 30 segundos, por aí. É muito, muito legal. Eles divulgam 2 por dia de segunda a sexta. Né? Você perguntar assim, é importante dizer como é que tudo funciona, para dizer que tudo é possível, desde que haja organização. Né? Então eu vou lá, gravo as 40 dicas, e aí eles divulgam 2 de segunda a sexta. De segunda a sexta. Aí na sexta-feira eu faço ao vivo. Tá? Faço ao vivo. Só que na sexta-feira as dicas são contextualizadas. Os professores podem até usar em sala de aula. Tá? Na sexta-feira as dicas são contextualizadas. Por exemplo, na última semana foi a dica de português do mundo da Páscoa. Então, fiz até uma pergunta. Acho que até recebeu, né, Dudu? Você, Adriana, e que eu compartilho. Se alguém quiser aqui do grupo, quiser receber, é só me passar o WhatsApp, que eu incluo na lista de contato, mas também divulgo no meu Instagram aos domingos, né? Então, eu pergunto lá, Jesus nasceu... Jesus ressuscitou entre os mortos ou dentre os mortos, né? Vale sempre lembrar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e por aí vai. E eu digo lá como que o motivo do emprego do dentre e não do entre, né? Então toda sexta agora vai ser dica de português do mundo do fotógrafo. Então são 6 dicas no mundo do fotógrafo. Depois, daqui a 15 dias, será dica de português do mundo do confeiteiro. Então, tudo ligado a doce, vou dar 6 dicas ligado a doce. Então, eu defendo sempre a seguinte ideia, que o ensino ele se torna interessante quando ele é contextualizado, quando ele é aplicado no dia a dia e tal. Eu sempre defendo a ideia, obviamente, a ideia de que as regras não existem para serem decoradas, elas existem para serem consultadas. E aí, qual veio a ideia do Mostra Sua Língua, que é esse livro aqui, ó, né, que ele está na bio do meu Instagram, tá? Se for lá no meu Instagram, você consegue baixar o livro. Lá eu dividi 20 capítulos, distribuí 200 dicas em 20 capítulos. Esses capítulos só têm a ver com os conteúdos de língua portuguesa. Então tem acentuação gráfica, substantivo, adjetivo, formação de palavras e por aí vai. Então dividi em 20, distribuí as 200 dicas, e 200 dicas misturadas com curiosidades, em 20 capítulos curtos. Você consegue ler esse livro num dia, tá? No banheiro você consegue ler esse livro, tá? Então, porque a minha preocupação sempre é a seguinte, outra dica também, geralmente quando a gente vai começar a dar aula, se você escrever um quadro assim, nós vamos aprender hoje
sobre adjetivo, né? Aí os alunos, poxa, que saco, vamos aprender sobre adjetivo. Mas se você trouxer uma curiosidade sobre uma palavra sobre um adjetivo muito interessante, isso chama a atenção do aluno, tá? Isso chama a atenção, porque a curiosidade, eu entendo que a curiosidade, assim, a vida às vezes ela é muito chata, então você precisa de curiosidades para acabar com um pouco dessa chatice. Olha que interessante a palavra inteligência, gente. A palavra inteligente, né, e o substantivo inteligência, né, o adjetivo inteligente ou o substantivo inteligência. Elas vêm do grego e tem a ver com inter mais legere. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. E você pode ter certeza. Geralmente, o que acontece na sua vida de bom e ruim é consequência das suas escolhas. Quando a palavra foi criada, quando os gregos a criaram, ela tinha um sentido de escolha. Escolha, tá? Então, para os gregos, pessoas inteligentes eram pessoas que sabiam fazer escolha. Então, você pega o adjetivo inteligente, substantivo inteligência, e você começa uma aula muito legal. Ou seja, essas informações podem até inspirar para um discurso, para criar uma frase genial, uma frase diferente, para a gente não ficar dizendo mais o mesmo, que a gente não fique usando clichês, né? Olha que bonita a palavra coragem, gente. O cor de coragem vem do coração. Os romanos acreditavam que o centro da inteligência estava no coração, né? Então a palavra cor tem a ver com o coração. A expressão de cor, né? A expressão de cor, que tem a ver com, né, com memorização, também tem a ver com coração. Então eu sempre pensei, poxa, também a palavra cordial, porque o elemento grego é corde, né? Esse Deus, sempre geralmente eu escrevo entre parênteses, né? Então, e quando eu autografo meus livros, eu escrevo assim, para fulano, cordialmente, esse corde, eu escrevo com letras maiúsculas, tá? E às vezes ninguém tem, mas é curioso, a pessoa quer saber, mas por que esse corde tá com... Aí eu acabo explicando. Você vai descobrir no livro, né? Você vai descobrir. O que a gente conhece é ataque cardíaco, né? Que tem a ver com o coração. Mas a expressão de cor, a palavra coragem, a palavra acordo, o corde de acordo tem a ver com o coração. Não é? Vale lembrar que acordo amigável e comum acordo são exemplos de pleonasmos. Então você usa essas curiosidades no dia a dia para começar uma aula. Não é? Por exemplo, o primeiro capítulo do livro, eu começo com a maior palavra da língua portuguesa. E qual é a maior palavra da língua portuguesa? É o inconsciente. Não, essa palavra só tem 29 letras. A palavra que eu vou dizer agora, ela tem 46 letras, é a maior palavra da língua portuguesa. Eu vou falar bem devagar, tá? Já falei várias vezes nos meus eventos, por isso que já decorei. É pneumo ultra microscópico silico vulcanoconiótico. É pneumo ultra microscópico silico. Vou começar de novo, hein? Pneumo ultra microscópico silico vulcanoconiótico. 46 dias. Você pode brincar com seus alunos na sala de aula. Pode brincar de forca. Claro que é brincadeira que ninguém vai acertar. Né? Então tem 40. Qual o sentido dessa palavra? Tem a ver com o estado raro de uma pessoa cometida em uma doença provocada pela inalação das cinzas de um vulcão. Olha que interessante, que curioso. Você pode dizer cultura inútil? Pode ser uma cultura inútil. Eu entendo como uma curiosidade para divertir a aula, para tornar a aula mais legal, para chamar a atenção do aluno, você prender a atenção do aluno. Então, às vezes a aula começa depois do almoço, ou começa na primeira aula, no período da manhã. Eu sempre quebro a cabeça nesse sentido, Dudu e participantes aqui da live. Eu vou dar uma palestra. Eu sempre penso, como eu vou começar essa palestra? Eu tenho uma palestra chamada assim, a palestra é a seguinte, comunicação. O que você erra, mas você não sabe. Então, às vezes, é comunicação corporativa, né? É porque eu sou formado em letras, mas minha área é muito ampla, tá? Então, por exemplo, eu discorro sobre comunicação corporativa, comunicação jurídica, comunicação acadêmica. E aí eu escolho uma canção que é muito comum que as pessoas cantam semanalmente, que é o parabéns a você e não é parabéns para você. Né? Então as pessoas cantam parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vale lembrar que a expressão original,
que a autora escreveu é parabéns a você, e não parabéns para você. Obviamente que na língua portuguesa, você pode dizer tanto no dia a dia, você pode dizer tanto parabéns a você ou parabéns para você. Mas a letra original da canção, redigida pela autora, é parabéns a você. Mas as duas expressões estão corretas. Mas quando você for cantar, cante parabéns a você. E na versão original é muita felicidade. E não muitas felicidades. Então, a felicidade, nesse caso, ela usou no singular. Ah, mas eu posso usar no meu dia a dia, no plural? Pode, não tem problema. Você pode dizer muitas felicidades ou muita felicidade. As duas formas estão corretas. Há muitos sentimentos. Você pode dizer saudade, saudades, ciúme, ciúme. Você geralmente já começa a palestra, tá vendo? É algo que as pessoas cantam semanalmente, mensalmente, anualmente, e não sabem cantar a versão correta, tá? Agora, tem uma música que as pessoas acham que elas estão cantando errado, mas elas estão cantando corretamente. Que é uma música do meu tempo, que não sei, talvez vocês conheçam, é uma música assim, de tanto levar, frechada do teu olhar. Obrigado, Melânia. Gente, a Melânia é responsável pelo RH do Grupo Soares Atacado, uma pessoa assim, um ser de luz. Obrigado. E lá na empresa da Melânia, o Grupo Soares Atacado, eu proferi a palestra sobre comunicação corporativa, foi muito, muito, muito legal. Ela é um ser de luz. Obrigado, Melânia. E aí tem a música de tanto levar, frechada do teu olhar. Pô, você diz frecha, né? Poxa, a palavra frecha tá errada. Não, gente. Em português você pode falar tanto flecha quanto frecha. As duas formas estão corretas. São formas variantes, como 14 e 14, que são formas variantes. São formas equivalentes de sentido, mas com grafia diferente. Obviamente, eu não recomendo que as pessoas saiam dizendo frecha por aí. Mas o que eu quero dizer? Há situações que as pessoas entendem que elas estão falando, escrevendo corretamente, mas elas não estão. E há situações que elas acham que estão escrevendo errado, mas no fundo elas estão escrevendo corretamente. Agora, antes de começar a palestra, imagina como é que eu vou começar o evento? Porque se eu começar falando, por exemplo, de prolixidade, arcaísmo, talvez algumas pessoas comecem a torcer o nariz e tal, aquela coisa. Eu acho que eu adoro pessoas bem-humoradas. Então, geralmente, eu começo com bom humor. Outras vezes, eu vou proferir uma palestra sobre elaboração de instrumentos avaliativos, que é uma palestra que eu até acabo proferindo. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, a minha área é muito ampla, né? Como no Grupo Soares, eu proferi comunicação corporativa. Por exemplo, na Unesc, muito grupo Multivix, eu proferi o segredo das questões objetivas. Eu mostro como as questões são montadas e, geralmente, eu começo com um texto, assim, um texto muito legal que eu adoro, chamado Moça Tecelã. Se vocês puderem ler, leiam é um conto, tá? Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Esse texto eu li, Dudu, lá no colégio em que você, não sei se você trabalhou na Copésima, que é a escola alternativa. Eu li esse texto no início da minha palestra para os professores de lá. É uma escola ligada à OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né? Quem não sabe. E como a Unimed, lá no caso é uma escola. A Unimed também é ligada à OCB. Então a minha área é muito... Li esse texto. Anota aí, gente. Vocês não deixem de ler o texto. A Moça é um conto de Marina Colasanti, tá? E em que ela discorre sobre relacionamento, mas é um conto belíssimo, tá? E eu terminei, uma dica que eu dou para vocês, né? Sempre comecem a qualquer evento, tá? De uma forma diferente. Para começar a aula, comece com uma curiosidade, comece com uma data. Por exemplo, se falou muito no dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Mas sabia que existe o dia 3 de abril, que é o dia da verdade? Tá? Olha que interessante, que discussão legal antes de você começar uma aula. Então, não faça mais do mesmo. Comece de uma forma diferente, de uma forma envolvente. E o livro Mostra a Sua Língua é para promover isso. E eu terminei a palestra, Dudu, e participantes aqui da live, com o texto Feito um Vendaval, tá? Anotem aí. Feito um Vendaval, de Afonso Mano de Santana. É muito legal. Qual a curiosidade desses textos? É que Moça Tecelã é de Marina Colasanti. E Marina Colasanti é esposa de Afonso Romano de Santana, que é autor de Feito um Vendaval, que trata da paixão. Né? Lembrando que paixão é uma palavra de origem grega que quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Então a proposta é sempre essa. Vai começar um evento, vai proferir uma palestra. Pense qual a melhor forma para eu
começar esse evento. Gente, eu juro para vocês, às vezes eu demoro muito mais tempo pensando no início do meu evento, no término dele, tá? No término dele, do que provavelmente o evento que já está montado. Porque eu sempre digo o seguinte, em sala de aula, ou palestrando, ou ministrando aula, o grande desafio não é o que você vai dizer, é como você vai dizer, como você vai passar a informação, de forma que ela fique interessante para o espectador, para o aluno e por aí vai. Porque nós sabemos que nós vamos dar em sala de aula. Agora, como a gente vai fazer aquilo se tornar interessante, é outro desafio. E é essa parte que eu quebro mais a cabeça. Essa foi a ideia quando eu escrevi Mostra Sua Língua. Queria fazer algo breve, que não fosse cansativo, que não fosse chato, com dicas e curiosidade. Por exemplo, vou dizer uma palavra muito legal aqui, que talvez não sei se vocês conhecem. É a palavra calipijo. A palavra cali é uma palavra assim, de origem grega que quer dizer belo. Os alunos conhecem a palavra calipijo, né? É em caligrafia. É caligrafia. Cali, belo, grafia escrita. Caligrafia é uma bela escrita. Então, as pessoas perguntam, então, bela caligrafia é um pleonasmo? Bela caligrafia é um pleonasmo. Porque caligrafia já quer dizer bela escrita. Cali já quer dizer bela. Como é que eu vou? Não, pode usar bela caligrafia numa boa, porque isso já é um pleonasmo aceitável, tá, pessoal? Não tem mais sentido eu dizer caligrafia por aí apenas. Então você diz bela escrita ou uma bela caligrafia. Se você for extremamente perfeccionista, diga bela escrita. Mas não há problema em dizer bela caligrafia. Por que eu estou dizendo bela caligrafia? Porque existe a palavra calipijo. Que quer dizer o que? Pijo em grego. Pijo quer dizer bumbum, mas tomar muito cuidado para quem você vai dizer isso. Não vai dizer isso lá no ensino fundamental. Eu acho que você conhece a realidade dos seus alunos. Eu acho que você conhece a realidade dos pais dos alunos, né? Toma muito cuidado nesse sentido, né? Porque calipijo quer dizer um belo bumbum, né? Mas se você não quiser usar a palavra calipijo, você pode dizer calidátilo. Cali quer dizer belo, dátilo quer dizer dedos. Calidátil são belos dedos. Uma pessoa que tem belos dedos. Datilografia. Quem que não fez um curso de datilografia na década de 80, alguma coisa nesse sentido? Tem calirrino, que é belo nariz. A palavra rino aparece rinoceronte, aparece rinoplastia. Então isso é muito, muito legal, que envolve a origem das palavras. Agora toma muito cuidado, vou falar do cuidado da obra. Tá? Por exemplo, tem a palavra recuar. Recuar na obra, que está em formação de palavras. Toma muito cuidado com a palavra recuar. Muito cuidado com o público-alvo aí, com a idade dos seus alunos, né? Com os pais dos alunos. Então, eu tomo muito cuidado quando vou dar esse tipo de informação, né? Falando porque a palavra recuar, pessoal, vem de cu. Recuar é formada a partir do prefixo re, mas o sufixo ar. É uma formação parasintética. Certamente você já deu isso em sala de aula, né? Mas cuidado com a palavra recuar, porque realmente ela vem de cu. Porque aqui na nossa cultura, dizer cu é palavrão. A gente não pode ficar falando cu por aí, né, para as pessoas. Vai lembrar que em Portugal, por exemplo, em Portugal, cu não é palavrão. Lá eles dizem, pode sentar com o meu cu aqui, vou sentar com o meu cu aqui, e lá não é palavrão. Então as palavras cueca, recuar, culatra, acuar, né? Acuar é andar com o cu. Recuar é andar com o cu para trás. Acuar, ficar com o cu, né? Aquela coisa toda e tal. Então há essas curiosidades em formação de palavras. Então, na hora de ler, obviamente, tomar muito cuidado e ficar de olho assim, no público-alvo, nesse sentido. Eu também, quando vou palestrar sobre vícios de linguagem, eu estava até montando aqui um conteúdo programático para um curso de redação oficial, que eu até ministrei para a prefeitura uma vez de São Mateus. Tomar muito cuidado, às vezes, com alguns vícios de linguagem, como a cacofonia. Caco em grego quer dizer feio. Cacofonia quer dizer feio, desagradável, e fonia quer dizer... Cacofonia é um som desagradável. Então eu publiquei uma coluna uma vez sobre cacofonia, e eu escrevi durante 7 anos para a Tribuna, né? 7 anos, e agora assinei um contrato de exclusividade com a Rede Vitória. Durante 7 anos, eu enchia meia página do jornal com conteúdo de língua portuguesa. Eles pediram para não publicar a coluna sobre cacofonia, porque tinha muito palavrão. Mas eu falei, cacofonia é isso, cara. Há construções que geram palavrões. Eu também inventei de dar o título de a putaria, né? Para poder o cara vai ver a putaria, vai adorar e vai querer ler meu texto. É isso aí, Tarci. O cu inicia muitas discussões. É isso aí.
E aí pediram, Darcy, para não publicar a coluna sobre cacofonia. Depois, se alguém quiser a coluna sobre cacofonia, é só me pedir que eu mando, tá? Mas não tem jeito, o cara, eu vou ensinar o cara, ó, não diga por razões em português, porque lembra porra. Então você não vai escrever por razões, porque lembra porra. Diga por motivos, né? Evite dizer triunfo da, porque tem gerou a palavra foda aí. Né? Em vez de dizer triunfo da, diga vitória da. Então, a cacofonia, ela tem de ser evitada quando ela gera esses palavrões. Quando ela gera esses palavrões, né? Agora, quando você escreve assim, eu tenho pouco café. Café, isso não é preocupante, você pode escrever numa boa. Agora, quando ela gera esse... Então, muito cuidado com algumas palavras que tem na obra Mostra Sua Língua. Por exemplo, eu escrevi, acho que é para maior de 16 ou 18 anos. Lá em Portugal, a palavra pica, Dudu e participante da live, pica quer dizer injeção. Imagina, você junta pica com injeção com cu. Como é que você vai pedir uma injeção no bumbum lá? É isso que eu estou dizendo, tem que pedir a pica no cu lá em Portugal. Obviamente que aqui na nossa cultura, isso não é recomendável que se peça dessa forma. Mas tomar muito cuidado quando for indicar essa obra para algumas crianças ou adolescentes. Só peço cuidado nesse tipo. Mas, obviamente, como eu achei muito engraçado, muito legal, muito curioso, tá? E aí, no fim da obra também tem a bibliografia, tá? Para você, se você gosta dessa parte de curiosidade. Eu adoro curiosidades. Já leio sobre mitologia grega, leio sobre os segredos dos super-heróis. Eu sempre estou lendo alguma coisa. Eu publiquei hoje no meu Instagram, né, no mostrasualingua.jgr, que eu digo assim, estude pouco, vírgula, mas estude todo dia. Ou seja, estude todos os dias. Então, eu sempre recomendo a todos que as pessoas leiam pouco, mas leiam todo dia. E não, às vezes a pessoa fica lendo o dia inteiro, no sábado, o dia inteiro, aí fica muito cansado, não absorve todo o conhecimento e tal. É muito importante isso, e é assim que surgiu a minha primeira obra, que foi o Mostra Sua Língua, né? É uma obra de leitura simples, mas com informação. Eu sempre digo, Dudu, e participantes da live, a gente brinca, a gente se diverte, mas a gente se diverte com informação, né? Mesmo que seja uma informação curiosa. Eu publiquei uma vez uma citação também nas redes sociais sobre a palavra peixe-boi. Acredito que está aqui, tem 200 informações, tá, gente? É peixe-boi. E aí, a pergunta era, qual o feminino de peixe-boi? Eu vou dizer a informação, geralmente as pessoas não sabem, né? Às vezes nem um professor de português. E nem me pergunta o motivo dessa resposta. O feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Não é peixe-boi fêmea, não é peixe-vaca e não é peixe grande, acredite. E não me pergunte o porquê. O feminino de peixe-boi é peixe-mulher. E acredite, e às vezes isso é até cobrado em processos seletivos, que não tem sentido nenhum, né? Então, se você gosta de curiosidades, se você quiser enriquecer sua aula, isso vai provavelmente para qualquer professor, né? Mas especialmente para os professores de língua portuguesa, porque especialmente na nossa disciplina existem muitas regras e a gente tenta minimizar isso. Eu sempre falo, olha, e eu digo isso nas palestras, então é uma recomendação para as escolas. Regra não existe para ser decorada. Regra existe para ser consultada, tá? Eu sempre digo que a decoreba, né, é a praga do ensino. Por isso que os alunos, às vezes, eles têm um pouco de aversão à nossa disciplina, porque ele tem que decorar, né, algumas regras. E a gente, às vezes, espera que isso diminua com o tempo, né? Porque, obviamente, infelizmente, em algum processo seletivo, ele tem que decorar algumas informações. Fica à vontade também, Dudu. Aqui, eu gostei muito de saber das siglas, igual Shazam, era da minha época, né? Shazam! E eu jamais iria saber o que significava. Gente, eu não vou falar também agora. O professor Jerry, ele não vai fazer um sorteio. Ele vai, de uma forma, não vou falar qual forma agora não, mas ele vai nos presentear com algum livro dele aí. Que ele tem, ou Mostra Sua Língua, tá fácil, que é só pegar lá, né, que já tá lá. Mas Segure Português,
ele vai nos fazer Esse um agradozinho. aqui, ó. Mas, Isso. isso. Mas aqui, eu acho que quem souber explicar o porquê que a banana nanica, sendo tão grande, ela é chamada de nanica, vai ser o primeiro que vai ganhar esse livro. Quero ver, ó, tem algumas pessoas aí, quem souber explicar porque banana nanica tem esse nome, sendo ela grande, vai ser o primeiro. Agora, Shazam, eu nunca iria acertar. Tem um livro muito legal aqui, não sei se está perto de mim. Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Geralmente ele fica aqui perto de mim que eu pego. É chamado Guia das Futilidades. Muito legal, tá? Mas a palavra futilidade, o F está entre parênteses. É muito, a obra é muito interessante. O Guia das Futilidades. E o F está assim entre parênteses, tá? Geralmente ele fica pertinho aqui, não sei porque que ele está em outro canto. Aqui, vou pegar aqui. Calma, hein? Vou pegar aqui. Tem esse. Peraí. Caiu tudo. Caiu. Dá para me ver? Ainda não. Tá quase. Tá dando. Aí, sobe. Agora, isso. Não, agora você cortou sua cabeça. E agora? Aí. Agora tá bom. Aqui, não deu para pegar o outro, tá? Mas esse também, por exemplo, aqui, ó, esse é muito legal, com a língua de fora, gente. Ele tem, o que essa obra tem? Ele tem a origem de alguns palavrões. Darcy acertou. Darcy, você vai ser a primeira a ganhar o livro. Mas Banana nanica. A Banica já ganhou a Darcy? Que legal. Darcy já ganhou. Porque a banana nanica, porque o pé da banana nanica ele é pequeno, né? E a banana que é grande. Mas é até uma incoerência, né? Porque o adjetivo nanica se refere a banana, e aí se refere, mas não dá a informação correta a respeito de banana. Mas olha que legal, cara. Você aprende coisas do seu dia a dia. E está trabalhando com um adjetivo, um substantivo e um adjetivo, não é isso? Então, isso que é legal, que torna a aula mais divertida, mais interessante e tal. Porque não adianta a gente usar tecnologias, eu falo aqui de informática, se sua aula não fica interessante, se você não traz um texto legal. Às vezes o livro didático traz um texto longo, cansativo, né? E aí, por exemplo, esse texto, esse conto, né? A Moça Tecelã é um conto curto, de uma página só, mas ele é lindíssimo, né? O texto Feito um Vendaval sobre a Paixão, de Afonso Monte Santana, é um texto curto. Ele não é cansativo. Às vezes o aluno fica aí a manhã inteira. Não. O Feito um Vendaval, ele é uma espécie de crônica argumentativa, tá? Eu classifico como crônica argumentativa. Vale sempre lembrar, pessoal, existem quatro tipos de texto, tá? Você tem dissertação, narração, descrição e injunção. Tudo que existe depois são gêneros textuais. Então, por exemplo, um conto é um gênero textual. Então, no conto predomina o quê? Predomina a narração e dependendo do conto, há trechos, e no conto também há trechos descritivos. Beleza? Então, é muito importante que os alunos também tenham essa noção antes de ler o texto. São textos curtos, então, às vezes, a gente pode trocar a leitura do texto do livro didático, que é extremamente longo, aquela coisa toda, por um texto talvez mais interessante que você tem em mãos, né? Tem um texto belíssimo, tá? Um conto belíssimo para quem gosta de cachorro, tá? Chamado A Disciplina do Amor. É um texto belíssimo, anota aí, professores, A Disciplina do Amor. É um texto belíssimo para quem gosta de... A Disciplina do Amor. É um conto curtíssimo, tá? Curtíssimo. É excelente para a sala de aula, excelente para a sala de aula. E os alunos amam. Tem alunos que se emocionam, até choram. Para quem gosta de cão, de animal de estimação, é um texto assim belíssimo, né? E aí você pode... É uma discussão muito... É um conto, tá, gente? É um conto. A Disciplina do Amor, tá? E quem precisar de gêneros textuais, eu vou deixar depois meu e-mail aqui. Vocês podem me pedir, professor Gerra, eu preciso
um exemplo de um artigo de opinião, porque eu mando, eu quero um editorial, mando, é só anotar meu e-mail, não tem problema, mando para você. Geralmente eu separo o texto de uma página apenas, tá, pessoal? Não passo de uma página, porque eu acho que em sala de aula, mais que isso, fica extremamente cansativo, tá? Aí eu mando o gênero textual, mando para você as características que você vai trabalhar em sala de aula. Esse texto aqui, Seguro Português, ele tem excelentes dicas ligadas à crase, ligadas ao uso da vírgula, ligadas à concordância. Tá muito, muito legal. Você tem aqui, eu dou umas dicas diferentes do que você encontra no dia a dia, tá? Tem o uso do porquê, dos porquês, ortografia. Tem aqui os exercícios, as questões, geralmente eu transcrevi questões de concurso, tá? Questões de concurso. Aí eu coloco, escrevo aqui, como está em PDF, receber em PDF, é só copiar e colar, você pode usar. Tá numa. Tem outro livro, Dudu, anota ali. Eu não escrevi o livro, tá, pessoal? Eu organizei essa obra. O nome da obra é, anotem aí, o Português por Inteiro. O Português por Inteiro. Eu organizei essa obra. Essa obra, ela tem quase 300 páginas, com conteúdo completo de língua portuguesa, tá? Por que eu digo que eu organizei e não escrevi, né? Por exemplo, tem uma lista lá de 150 questões objetivas, que eu peguei num programa que eu comprei de questões, na época que eu dava aula para pré-vestibular. E o que tem? Essa obra é muito legal, tá? Muito legal, bem completa. Geralmente eu envio a versão do aluno e a versão do professor. Qual a diferença? É que na versão do aluno, os exercícios não têm resposta. E na versão do professor, os exercícios eles têm a resposta. Entendeu? Então a gente precisa desse material, dessa fartura de material, para você ter repertório na hora de você usar as suas aulas e não ficar refém apenas do livro didático. Então você tem o Mostra Sua Língua, que tem dicas de português e curiosidades da língua, né? Como eu falei. Ó, quer ver uma palavra muito legal que as pessoas não sabem? Existe em português a palavra cinema, que é a palavra cinema com S. Existe cinema com C e cinema com S. Cinema com C tem a ver com cinematógrafo, né? Filmes, aquela. E cinema com S tem a ver com uma das partes da orquídea. Eu acrescento apenas com uma curiosidade para mexer com os alunos, chamar a atenção deles, para você prender a atenção do aluno, para eles olharem para você, porque às vezes, dependendo da idade, eles ficam muito dispersos nesse sentido. Então, eu busco sempre forma de atrair a atenção das pessoas, para quebrar um pouco a rotina da sala de aula. E não recomendo que você, quando for... tem até uma piada que eu vou publicar no próximo domingo, que é uma piada que é mais ou menos assim, Dudu e participantes da live. A piada é mais ou menos, alguém pede assim, faça um cheque de R$600. Como é que se escreve 600? Aí o cara diz, faça 2 de 300. 300 é com S ou com Z? Faça 450. 50 tem trema? Pague em dinheiro. Então, quer dizer, não se exponha. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, consulte. Na dúvida, pesquise. Na dúvida, pergunte. Mas não se exponha. É uma piada. Então, é algo interessante. Você pode brincar em sala de aula, mexer com o humor dos alunos, né? Para não ficar aquela aula extremamente séria, que a gente precisa de um bom humor. Ele precisa de muito bom humor, porque a vida anda muito ácida, anda muito dura. Eu defendo isso. Outro livro, hein? Quem acertar essa, já vai o professor anotar. Como surgiu o bacanal? Cuidado, tem criança na sala. Aqui geralmente é adulto. Vamos lá. Bacanal. Se conseguirem saber e explicar, já sabe que ganha o livro. Quem gosta de vinho vai acertar, hein? Quem gosta de vinho vai acertar. Poxa! Tá, tem que saber, né? Opa, aí, ó, Daci de novo, Daci. Daci vai acertar, hein? Oi, Daci. Agora, aqui, vou fazer uma para você, professor. Nossa, geralmente, é fácil. Bom, é fácil, mas eu também não conhecia, né? Eu conhecia através do livro que eu estava lendo. Você lembra do apelido, né? Olívia Palito? Lembra do Popeye?
Então, a Olivia Palito, ela era chamada porque ela era muito magrela. Isso. Mas não deveria. Não tem nada a ver. Por que Palito? Faz aí. Faz a função aí. Essa história eu não conheço. Pode contar pra gente. Não, então, não é uma história, né? Ele vai explicar como que surgiu o palito. Peraí, vamos ver. Acho que a Cláudia, a nossa prof que lê aí, ó, falou aí alguma coisa aí. O problema é que eu, para ler, que sorrido. Ah, já começaram a falar aqui. Um está falando Deus Dionísio, o outro Deus Baco, mas estão no caminho correto. Pode anotar aí. Então, enquanto isso, olha aí. Paulito. Palito, né? De pau, né? E o ito é o diminutivo. Então, seria o quê? Pau pequeno. Então, Olivia Palito não tinha nada a ver. Esse aí eu conheci na casa da mãe Joana. Esse do palito aí. Eu também achei muito interessante. Outra curiosidade para as crianças também. Qual é a cor do Incrível Hulk? Verde. A cor do Incrível Hulk? É o verde. Verde. Mas quando ele foi publicado pela primeira vez, a cor dele era cinza. Então é muito legal. Isso é curiosidade. Isso pode motivar a leitura nas crianças, entendeu? Porque tem todo tipo de leitura. Tem leitura informativa, que não vai te dar tanto prazer, como a leitura instrutiva, mas tem a leitura que pode te emocionar, como os livros, como a Disciplina do Amor, Amor Tecelã, como Feito um Vendaval. Né? Então, nós temos que desenvolver essa maturidade, entender que algumas leituras elas servem apenas para que vai te informar, outras vão emocionar, outras vão despertar essa curiosidade. É assim que acontece. Né? E às vezes o aluno demora a adquirir esse tipo de maturidade, né? Então vamos lá, gente. Bacanal tá relacionado ao deus Baco, tá bom? Deus Baco. Então, em dúvida se é romano, se é romano, tá? Vamos lá. Mas tá, e aí? E por quê? Então, o que tinha o deus Baco? Ele era deus do quê? Pode falar? Até falando. Até dei aquela dica, o deus do vinho lá, porque acontecia aquelas festas, os chamados bacanais, é isso? Exato, né? Exato, estou falando do dono do livro. Escritor, exatamente, escritor, foi você que escreveu. Então, o bacanal, então, ó, Darcy de novo e Claudinho, hein? Os dois, hein? Acertaram. Parabéns! Vocês estão ficando top dos tops. Outra. Mas pode ir contando mais coisa aí, que eu vou procurando uma outra aqui. Quer que eu fale algumas? Pode ir falando aí. Contando. Uma palavra, eu não me lembro se ela consta no livro, tá? Mas eu já escrevi sobre isso. Já escrevi tanta coisa. É igual a palavra cadáver. Muito cuidado com algumas informações equivocadas, tá? Eu sugiro que tudo que vocês leiam, vocês sempre confirmem a informação. Já encontrei a seguinte informação, que a palavra cadáver vem das sílabas iniciais desta expressão latina. Carnem, data, dada, vermibus, aos vermes. Então a palavra cadáver seria formada da expressão carnem, com a sílaba K, desculpa, com as letras C e A, data, dada, vermibus, aos vermes, cadáver. É formada das iniciais das letras dessa expressão latina. Essa informação ela está equivocadíssima, tá? Essa palavra cadáver vem do latim cadavere e quer dizer cair. Né? Outra informação equivocada é que a palavra cesárea vem de Júlio César. Né? A cesárea, essa informação também é informação equivocada, porque a palavra cesárea ela já ocorria, tá? Ocorria antes do nascimento de Júlio César. Então, toma muito cuidado com as informações,
com as publicações, que há muitas informações equivocadas por aí. Eu não falo nem só de curiosidade, eu falo até informação na nossa área, que é a língua portuguesa. Vou dar um exemplo aí. Você vai ouvir muito, vai ver muito nas redes sociais a expressão repetir de novo, ela é um pleonasmo, tá? A expressão direto, você vai ver exemplo de pleonasmo, tá lá, repetir de novo. Repetir de novo, pessoal, não é um pleonasmo. Então você encontra essa informação pela primeira vez e você acaba divulgando, acaba passando. Por que repetir de novo não é um pleonasmo, tá? Vamos lá. Repete. Quando o aluno, imagine que o professor explica um conteúdo. Aí o aluno não entende. Aí o professor usa as mesmas palavras, usa os mesmos exemplos, tá? E o aluno, obviamente, não vai entender. Continuar não entendendo. Aí o aluno fala, o senhor pode repetir? O senhor pode repetir? E o aluno continua não entendendo. E aí, na terceira ação, você pode repetir de novo. Então, o professor explica uma vez, ele repete a explicação, e na terceira ação, ele repete de novo. Ou seja, a partir do terceiro ato, você pode dizer repetir de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os manuais, algumas pessoas divulgam que a expressão repetir de novo é um pleonasmo. Então, pense em algo que vocês gostem muito de comer. Pense em algo. Cachorro quente. Estou inventando aqui, tá? Eu comi o cachorro quente uma vez, o segundo eu repeti e o terceiro eu repeti de novo. Então, posso dizer repetir de novo. Outra informação muito equivocada que se passa por aí, que é a expressão grande maioria é um pleonasmo. Não é. Não é. Tá? Por quê? Por uma questão de clareza, nós temos que dar essa informação. Maioria corresponde a, no mínimo, 50% mais um. Corresponde a, no mínimo, 50% mais um. No mínimo, tá? Eu tenho maioria. E grande maioria, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, não tem diferença de sentido. Maioria corresponde a, no mínimo, 50% mais um. E grande maioria, 80%, 90%, 95%, por aí vai. Então, tomar muito cuidado com as informações que vocês recebem. Que pode haver informações equivocadas no seu livro didático, pode ter uma informação equivocada no manual. E essa informação equivocada pode ser uma curiosidade, pode ser até uma dica, ela pode ser até uma dica, assim, gramatical. Porque a gente quer mais do nosso aluno, o que a gente quer mais do nosso aluno? Que ele se interesse. A gente se cansa em sala de aula, porque o nosso aluno, às vezes, ele é desinteressado. Eu sempre digo, o que nos cansa não é a correção de prova, não é a correção de trabalho. É o aluno desinteressado. E aí nós precisamos buscar mecanismos, informações para buscar esse interesse, para atrair o interesse do aluno. E aí a gente tem que adotar várias estratégias aí, né? E a leitura aqui, como a gente está passando, é uma delas, não é isso? É claro que pode haver live X, Y, Z que você não interessa, mas sempre vai haver alguma interessante que você pode buscar essas informações. Darcy falou o seguinte, está relendo Ilíada e os estudos da mitologia e de algumas palavras antigas têm aparecido aqui. Porque nesse livro o professor Gerry, ele faz isso, né? Ele pega as palavras da etimologia, então, por isso. E aí vem outra palavra agora que eu quero ver quem é, meleca. Meleca, gente. Da onde vem meleca? Vocês não vão digitar. Meleca, eca, né? Da onde que vem? E, olha... Cuidado. Para quem não vale enfiar o dedo no nariz, não, né? Meleca. Quem diria que meleca era algo tão doce. Que poderia ser tão doce. Esses sufixos são muito, muito interessantes. Eu vou falar de um sufixo muito curioso, enquanto as pessoas pensam aí, né? E é um sufixo que, originalmente, ele quer dizer lugar onde se corre. É o sufixo dromo. Dromo é um sufixo grego que quer dizer lugar para correr, né? É um lugar onde se corre. Então você tem autódromo, você tem hipódromo, você tem cartódromo. Hoje as pessoas, quando elas criam uma palavra, o que acontece? Elas enfiam lá o dromo. Então você tem fumódromo e a pessoa está parada lá, fumando. Ela tem sambódromo e a pessoa não está correndo, ela está sambódromo, né? Aí o sentido original do sufixo, ele perde o sentido original. O sentido original é o quê? Lugar onde se corre, lugar para correr. E fica apenas com o sentido de lugar, não é isso? E fica apenas... Agora, eu quero dizer... e por que isso é interessante? Gente, quanto mais informações você obtiver, isso que é o legal da vida. São as informações que você obtém com a discussão. Vou dizer algo aqui que tem a ver com... o aluno pergunta às vezes assim, professor Jé, qual é a forma correta? É Xerox ou é Xerox?
Olha que legal, hein? Xerox ou Xerox? Eu falei, você pode dizer Xerox, com a palavra acentuada, uma palavra, como é uma palavra, se a sílaba tônica for a penúltima, você vai acentuar, porque em português as palavras paroxítonas terminadas em X têm acento, certo? Você pode acentuar numa boa. Geralmente, né, existem mais palavras paroxítonas, nesse caso. Agora, você pode também dizer Xerox. Se você disser Xerox, né, você retira o acento. Posso dizer Xerox? Posso. Por que você pode dizer Xerox? Porque geralmente, quando você vai dar um nome a um produto, geralmente eles são palavras oxítonas em X, né? Você tem inox. Tudo bem? Inox. Né? Tem vários produtos em que a sílaba, a última sílaba termina com X e essa última sílaba ela é tônica. Né? Então você pode falar tanto Xerox quanto Xerox. Tá? Se falar Xerox tem acento, Xerox não tem. As duas não estão corretas. Agora, que interessante. Você pode também falar de fotocópia. Ele vai dizer, você pode falar fotocópia? Pode. Olha que legal. A palavra cópia, ela vem do grego, né? Isso está na obra, pessoal. A palavra cópia veio de uma palavra grega. Existe uma divindade chamada havia uma divindade chamada cornucópia. Cornucópia, tudo juntinho, tá? Com o cornucópia. Era uma divindade grega que tinha muitos chifres. Muitos chifres. Era cornucópia. Essa palavra cornucópia aparece no fim do filme Jogos Vorazes. Cornucópia. Pode observar lá, na cena final, lá, eles estão lutando, eles usam a palavra cornucópia. O corno de cornucópia veio para o português e formou corno com O, né, que quer dizer chifre. Então, corno em grego quer dizer chifre. E cópia veio com dois sentidos em português. Veio com o sentido de abundância, cópia, abundância, e veio com o sentido de reprodução. Então, em fotocópia, cópia tem o sentido de reprodução. Né? Já em refeição copiosa é refeição abundante. Olha que legal, a partir de uma curiosidade que você pode dar muitas informações para os seus alunos. Eles vão ter conhecimento de mundo, né? Vão se interessar pela leitura. E certamente, vou usar até um clichê, conhecimento é poder. E quando você tem muito conhecimento, as pessoas vão parar para te ouvir, porque você tem coisa interessante. E não usa sempre os mesmos clichês, as mesmas histórias de redes sociais, né? Exatamente. Então, peraí, vamos lá. Ô, Darcy, eu falei o seguinte, meleca, ela deriva de qual palavra, né? Mas aí eu falei eca, né? Poxa, mas eu quis dizer eca, por que veio logo dessa palavra? Você acertou, porque realmente ela deriva do mel. Uma coisa que era tão doce, acabou ficando nojenta, né? Mas, Darcy, você tá demais hoje, meu filho. Tá acertando tudo. Mas aqui tem Vamos fazer uma live só com ele também. Fala. Uma curiosidade aqui do Mostra a Língua também que eu achei muito legal. Lembram do mamão fruta, né? A fruta. Mas eu queria que alguém soubesse me dizer que aumentativo de que eu poderia utilizar que ficaria... Ah, não. Assim vai ficar fácil. Ajuda aí. Mas tá bom. O mamão também é um aumentativo. Mas, gente, de quê? A gente já usou esse aumentativo alguma vez? Vocês já usaram isso? É um aumentativo também, o mamão. Aumentativo de quê? Inacreditável, né? Mas não sei se as pessoas já usaram. Eu jamais falaria. Nem falar. Fulana tem uma mão. Nossa! Tem dois? É isso aí. E aí, gente? Pode falar que eles vão morrer de curiosidade. Gente, a palavra mamão formou-se do aumentativo de mama. Mama. É só mama aí, Atenção, mulheres. Quem tem mamão, o mamão que você vê lá escorrendo leitinho. É isso aí. Eu acho que tá nos capítulos ligados a substantivos aí, né, na obra. Tudo que ela tá lendo aí, pessoal, tá distribuído no conteúdo de língua portuguesa, tá?
Classes gramaticais, especialmente em classes Esse aqui, no gramaticais. caso, esse substantivo derivado esse. É isso Meleca, aí. mamão. Gente, é muito interessante esse livro, gente. Muito, muito, muito. Geralmente, Aí, na minha... Fala. não, pode falar. Geralmente Não, continua. geralmente eu publico curiosidade nas minhas redes sociais às sextas-feiras, tá? Quem gosta quem gosta dessas curiosidades, eu publico geralmente nas sextas-feiras. Tem muita curiosidade que não está na obra que eu li depois, que eu acho que é essa que eu vou dizer, eu não sei se essa tem no Mostra Sua Língua. Olha que legal, gente. A palavra aquário, aqua em latim quer dizer água, tá? Aqua em latim quer dizer água. Então, quando a palavra aquário ela foi criada, ela significava o quê? Reservatório de água. A palavra aquário, tá? Piscina, piscis em latim quer dizer peixes. Então, piscina, qual era o significado de piscina? Viveiro de peixes. Então, piscina era o lugar onde havia os peixes. E o aquário era o lugar onde havia água. O que é que nós fizemos com a evolução da língua? Nós tiramos o peixe da piscina e jogamos no aquário. Entenderam? Nós tiramos o peixe da piscina com a evolução da língua e jogamos no aquário. Ah, como é que isso acontece? Isso acontece por erro. O erro se propaga, né? Se você vou perguntar para vocês. Você perguntar às pessoas assim, quem são seus progenitores? A grande maioria vai dizer, os meus progenitores são os meus pais. A grande maioria vai dizer isso. Na verdade, não. Na verdade, os seus progenitores são os seus avós. Pro quer dizer antes, genitor, crigera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Os nossos pais são os nossos genitores. Agora, vai chegar um tempo que se usará progenitor como pai e progenitora como mãe. Está acontecendo isso? Está. Se você ler em muitos documentos, especialmente documentos jurídicos, eu também já dei aula de português jurídico e ministro palestra sobre isso, os advogados usam progenitor e progenitor como pai ou mãe. Agora, de tanto que isso acontece, vai chegar um momento em que isso vai se tornar uma verdade e a gente vai ter que usar com esse sentido. Isso é muito, muito, muito comum na nossa língua, tá? Porque os erros ocorrem e eles se propagam e depois a gente não tem como mudar mais. Como eu disse, por exemplo, bela caligrafia é um pleonasmo, que cali já quer dizer belo, mas as pessoas dizem, fulano tem uma bela... Mas eu tenho como mudar isso agora? Não tem como a gente mudar mais e a gente aceita-se aí o pleonasmo, né? Como meio ambiente é um pleonasmo, mas a gente não tem... Qual a diferença de meio ambiente? Não tem diferença, mas o ambiente é um pleonasmo aceitável, tá? Isso ocorre também com a evolução das palavras e aquela coisa toda. Vamos outra? Tem mais? Vamos mais? Mais para ganhar mais livro aí? Isso. Vamos ver. Bom, eu queria que alguém soubesse, né, das siglas de Shazam. Mas aqui, não sei, esse pessoal é tudo novo. Eu queria. Alguém sabe dizer? Ó, Shazam é uma sigla. É uma sigla. Pessoal, só para lembrar o seguinte, só uma curiosidade. Obviamente eu usei sigla ali, no sentido geral, mas quando você for dar aula mesmo, tá, pessoal? Aula, isso é importante anotar isso aí, tá? Quando você for dar aula, obviamente vai depender da série, onde você vai estar dando aula. Em redação corporativa, eu posso me aprofundar no assunto, tá? Então, quando você, por exemplo, pronuncia letra por letra, por exemplo, INSS é uma sigla. Quando você diz OCB, é uma sigla. Quando você diz DVD, é outra sigla. Tá? Então, a sigla você pronuncia letra por letra. Quando você pega iniciais de palavras e você forma uma palavra com sílabas, você tem um acrônimo aí. Mas eu estou dizendo isso aí para vocês, são pessoas de língua portuguesa, vão entender. Por exemplo, Banestes não é uma sigla. É um acrônimo, porque eu peguei iniciais de palavras e formei uma palavra com sílabas. Tá? Então, ONU é um acrônimo. Tá? Mas o que? UFES é um acrônimo. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, que vocês vão me entender. Mas lá, quando você disser... Então, porque a gente não fala PRI, a gente fala PRI. Faz o que? Não entendi. O PRI também não é uma sigla, então. Publix. Isso, é um acrônimo. Só é sigla quando você pronunciar letra por letra. DVD. Mesmo que seja pequeno, né? Isso. Mesmo que tenha 3 letras, que tenha 2 letras.
Agora, eu estou dizendo isso que é uma... por exemplo, em dicionários, tá, não existem sinônimos perfeitos. Mas isso eu não vou dizer, às vezes, para um aluno lá do ensino fundamental. Tudo bem? Porque senão a cabeça dele o tic-tac não vão funcionar. Em português não existem sinônimos perfeitos. Você pode falar isso a partir do ensino médio, você pode falar isso na graduação, né? E por aí vai. Em português não existem sinônimos perfeitos. Por exemplo, escutar é a mesma coisa que ouvir? Não. Escutar é parar para prestar atenção para ouvir. E ouvir é perceber pela audição. Olhar é a mesma coisa que ver? Não. Olhar é você dirigir a visão para uma determinada direção. E ver é perceber pela visão. Eu posso estar olhando e não estar vendo nada. Então, tá, informações que eu posso dizê-las com mais profundidade, depende do nível de escolaridade do público-alvo. Eu chamo de leitor virtual, tá, pessoal? Leitor virtual, muito cuidado. Não é leitor de internet, de rede social, não, tá? É o leitor que você imagina que vai ler o seu texto. Então, qual é o leitor virtual da revista Capricho? São meninas de aproximadamente 15, 16 anos. Isso é leitor virtual, tá? Se você não sabe dessas informações ligadas à linguística textual, eu fiz, Dudu e participantes da live, um mini dicionário de 50 termos, 50 aproximadamente, tá? Mais ou menos 50. De palavras que se usa muito assim, em língua portuguesa e linguística, que você pode usar em sala de aula. Tá? Uma espécie de um mini dicionário, que vão também além da gramática. Por exemplo, a expressão leitor virtual, ela está lá. Leitor virtual é o leitor que você imagina que vai ler o seu texto. É muito, muito legal essa matéria, tá? Esse conteúdo. Por exemplo, qual é o leitor virtual da revista Quatro Rodas? Geralmente é homem, claro que mulher lê, mas na grande maioria é homem, tem uma situação financeira privilegiada, deve ter uns 30 anos, alguma coisa assim. Então, esse tipo de informação específica, eu dou para um público muito específico. Gente, olha só. Na verdade, a gente está na hora de terminar a live, né? Nossa, eu sabia que eu não iria conseguir falar do livro que eu tinha escolhido. Eu coloquei só por colocar, porque na hora que eu conversei com o professor Gerry, eu já logo lembro, assim, não, nem vai ser preciso, né? Mas, olha só, o professor Gerry, eu fiz essa brincadeira de falar para vocês acertarem, mas quem estiver na live, né? E tiver o desejo de adquirir o livro deles. Outra informação triste para dar para vocês. Esse livro lindo, mostra de novo aí, por favor, professor. Mostra a língua. Não tem mais. Nem para remédio. Aliás, tem só um para mim. Mas não tem separar mais. O seu. Então, assim, não, por enquanto, talvez, né? Talvez, esse não, né? O outro que talvez você vai colocar na leitura. Não. Eu já escrevi 9 livros, certo? 9. Uhum. Provavelmente eu vou colocar à disposição na leitura 7 dos 9. 7. Sim. Então mostra sua língua, vai estar lá. Não vai estar, não. Vai estar só em forma só em e-book mesmo. Aí dos 7 que eu publiquei, né? Nesse 7, tá? Um desses 7 tem presta atenção, pessoal, vai ter uma obra chamada Agenda Permanente. O que é essa agenda permanente? É o que o pessoal chama de organizer, mas eu não vou dar o nome do livro de organizer, né? Que é o livro de... Então, essa agenda permanente é aquela agenda que você escreve a data na agenda. Você mesmo escreve a data. Acho que você sabe o que é, né? O tal do organizer. E embaixo, nessa agenda permanente, tem curiosidade da língua portuguesa. Então, geralmente, muitas curiosidades que estão nessa obra aqui vão estar na agenda permanente, tá, pessoal? Então, a agenda permanente, no rodapé dela, em cada página, tem uma curiosidade da língua portuguesa. Tá? Nós estamos no processo aí de negociação, fechando a documentação com as obras. E tem uma agenda gramatical. Também tem agenda. Nessa agenda gramatical, em cada página, tem uma data comemorativa, um fato histórico, e tem uma dica de português ligada a essa data comemorativa ou a esse fato histórico. Por exemplo, 31 de dezembro. Tem o que no dia 31 de dezembro? Réveillon. Aí existe Ano Novo com hífen e Ano Novo sem hífen. E lá no rodapé eu mostro a diferença entre o Ano Novo com hífen e Ano Novo sem hífen. O Ano Novo com hífen é a festa da virada. Feliz Ano Novo com hífen é a festa da virada. Próspero Ano Novo sem hífen é o ano que está começando. Então essa dica está no dia 31 de dezembro, no Réveillon, lá na última. Essa é a agenda gramatical. Então tem agenda permanente com a estudante
Então, você vai pagar uma obra com preço de agenda. Eu sempre vai me perguntar assim, eu não sei se é um livro agenda ou uma agenda, mas a gente vai vender como agenda. Mas, na verdade, é um livro agenda, tá? Ou agenda livre, do jeito que você quiser. E assim que assim que a gente terminar as negociações, regularizado, porque são 7 obras, tá, pessoal, que a gente vai colocar à disposição lá na leitura, tá? Mas eu vou fazer a divulgação nas redes sociais, aí quando vocês vierem a Vitória, quiserem que gostarem disso. Ah, Gerry, eu não gosto de agenda. Gerry, eu não gosto de agenda. Eu não uso agenda. Você pode encontrar essas informações em outras obras. Por exemplo, Minuto Curioso é uma obra que eu escrevi também com curiosidades, e que você pode, em vez de comprar agenda permanente, não, eu quero ler, eu quero agenda não. Eu quero ler, aí você vai ler Minuto Curioso. Então, essas informações que tem aqui também vão estar em outras obras, tá? E aí eu divulgo para vocês aqui. Isso. Ô, Darcy, é Shazam com S mesmo. Agora, mas aqui. Então, o professor Gerry, ele vai nos presentear. É só vocês mandarem, dizendo que querem o livro, para o endereço que ele vai passar aí agora do e-mail dele, para a gente pedir o livro, né? Falar se deseja. É só digitar aqui? É só pode digitar. só digitar. Aí vocês vai ficar na tela, Darcy? Vai ficar na tela? Ah, não, você não, você não consegue, não. Fala para mim que eu vou repetir. Ó, apareceu aqui. aí. Ah, não, peraí. Fica na tela, você consegue. Ah, certo. Pessoal, é meu nome, tá? Só que é meu nome, só que do João eu escrevi apenas o J. jgrtonone@gmail.com. Gertonone. @gmail.com. Mas eu acho que eu coloquei lá também. Vou colocar, né? Tonone@gmail. Certinho? Vou deixar anotado lá, gente, na descrição do vídeo. Vai estar lá, então. Só vai faltar eu colocar. JGR. Gerry, foi um prazer, mas foi um prazer recebê-lo. Nossa Senhora, acho que dava para fazer umas 3 lives com você, que ainda seria pouco para tanta coisa. Mas deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Claro. E aí, leitor? Vai ser também? Vai estar lá? Vai estar na livraria também. Gente, o Aí Leitor foi o seguinte, foram as minhas 100 primeiras colunas publicadas no jornal A Tribuna. 100 colunas, as minhas 100 primeiras colunas, tá? Então, assim, colunas todas com temáticas diferentes. Vou dar um exemplo. Dica de português, vai ter lá dica de português do mundo do restaurante. Então tem dica de português, eu escrevi dica no mundo do restaurante. Dica de português do mundo da polícia. Dica de português do mundo da escola. Dica de português do mundo do cinema. Então são dicas de português contextualizadas. Então são 100. A grande maioria, tá? A grande maioria das dicas tem a ver com dicas contextualizadas. Mas, obviamente, tem informação ligadas a gerundismo, prolixidade, arcaísmo, interpretação de texto. São 100 colunas que eu escrevi. 100, tá? Quando eu cheguei na coluna 100, aí eu resolvi... Vou dizer o seguinte, pessoal. Eu publiquei... Essas obras foram publicadas geralmente de forma independente, tá? Tem uma editora aqui do estado, mas geralmente eu tenho uma parceria com essa editora. Porque teve uma editora de São Paulo, isso é muito importante que vocês saibam. Às vezes, alguma grande editora quer publicar essa obra sua. Aí, na hora, ela vai te mandar uma minuta do contrato para você ler, tá? E na minuta do contrato que me enviaram, eles disseram assim, olha, as informações da obra são agora, depois de publicar, ficarão à disposição da editora, não poderia usar em outras obras, em outras situações. Então, tomar muito cuidado nesse sentido. Às vezes, as pessoas tem um contato com uma grande editora, recebe uma proposta, mas as informações das obras, depois da publicação, elas não pertenceram mais ao autor. E sem editora, eu não topei esse tipo de relação, tá? Eu não topei esse tipo de relação. Eu escrevi as obras e faço o que eu quiser com elas. Eu quero ter essa liberdade de poder, igual eu estou falando com você. Vai ter uma obra que eu já disponibilizo no meu Instagram, a outra obra eu vou enviar para o e-mail de quem se interessar pelo seguro português. Tomar muito cuidado disso, porque as pessoas têm um sonho de escrever um livro. Então, existe a possibilidade de você escrever essa obra e publicar de forma independente, tá? Ou existe de uma editora lançar essa obra, ainda vai ter os direitos sobre essa obra. Toma muito cuidado em relação a isso. Meio complicado. Eu recebi aqui uma dica de Darcy, dica de português nas artes marciais. Vou pensar, cara, vou pensar.
Eu preciso dessas sugestões. Eu preciso dessas sugestões. Excelente. Por isso você precisa vir mais vezes. Acho que Não, a gente vai ter que um dia que eu passar em São Mateus, a gente conversa pessoalmente com o grupo aí. Vai ser mais legal. Vai mesmo, com certeza. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Gente, muito obrigada pela companhia. E a pergunta que fica, Qual é? inclusive, né? Agora não, essa pergunta é a pergunta do Provas que Leem, que a gente faz todas as vezes. E você já leu hoje? Mas tem uma dica, né, do professor. Estude, como quer? Eu sempre digo assim, quer ver? É uma frase que sempre termina em meus eventos assim: não precisamos estudar mais, precisamos estudar sempre. É isso que vocês fazem toda semana aqui. Parabéns pelo trabalho. Vocês são seres de luz ali. Obrigada. Professor, muito obrigada, gente. Tchau. Até, Tchau, senão daqui a pouco não tchau. sai de casa. Tchau, gente.